Alô, alô, bom dia. Bom dia, Professor, bom David. dia. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bem aí? Tranquilinho? Na medida do possível. Mais ou menos. É, mais ou menos. Eu acho que está muito quente. Esse calor não é bom para trabalhar. Esse calor é bom para qualquer coisa, menos para trabalhar. Nossa, eu gosto de clima quente, mas não tanto assim. Ele é ruim, né? É ruim para estudar, né? Para dar uma concentrada, ele não facilita, não. Vocês estão ouvindo bem? Eu liguei o ventilador aqui porque está muito quente aqui. Estão ouvindo bem? Sim, sim. Então tá bom. Na semana aí do dia 12 de outubro, a gente vai ter uma overdose aí de aulas. Mas é bom, mas é bom. Pronto, temos mais gente. Vamos lá, queridos? Vamos? Não tem outro jeito? Não tem outro jeito? Vamos aí? Vamos. Bom dia, André. Bom dia, Diego. Professor, só uma dúvida. É Bio 2 ou Bio 3? Vamos falar de ecologia, Bio 2. Ah, tá. Beleza, beleza. Valeu. Bio 2. Bio 3 nós estamos relativamente mais tranquilos aí. Agora, Bio 2, muito, muito conteúdo, né? Muito. Vamos lá? Bom, queridos, eu vou compartilhar aqui. Hoje, o objetivo da aula de hoje, gente, é discutirmos, né, apresentar para vocês os princípios básicos para que vocês possam raciocinar em cima dos ciclos biogeoquímicos. Então, do que nós vamos falar, né? Nós vamos falar do ciclo da água, vamos falar do ciclo do oxigênio, do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio, que é a
vedete aí dos vestibulares, né? Os vestibulares adoram, né? Ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, então, queridos. Olha, primeira ideia super importante e que às vezes a gente esquece, é lembrar que nós estamos falando de matéria, né? Então, nós estamos falando de átomos, de moléculas, né? Então, matéria. Essa matéria, ela vai passar de um compartimento para outro do planeta. Quando eu falo compartimento, vocês têm uma ideia do que eu estou falando ou não? Quais seriam os compartimentos do planeta? Então, os compartimentos do planeta seriam, por exemplo, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, ou seja, toda essa camada rochosa, né, geológica que a gente estuda. Muito bem. Fora esses três compartimentos, nós temos um quarto, que é as comunidades, né? Ou seja, os seres vivos. Então, quando a gente fala de um átomo ou de uma molécula qualquer, num determinado momento, ela pode estar na estrutura, no corpo de um organismo, seja ele um animal, uma planta, tanto faz. E, no outro momento, esse átomo, essa molécula, pode estar aonde? Né? Pode estar na atmosfera, pode estar na hidrosfera, né? Compondo ecossistemas de água doce, ambientes de água doce ou de água salgada. Ou mesmo, né? Compondo solo ou rochas, tá certo? Então, essa é a ideia básica. A matéria, ela passa de um compartimento para outro, tá bom? Agora, como é que isso acontece? Existem processos, né? Então, esses processos são basicamente físicos, químicos ou biológicos. Então, um processo biológico, né? Respiração, fotossíntese. Um processo físico, né? Você tem o quê? Um rompimento ali de uma rocha, né? Um processo químico, a dissolução de minerais no solo, por exemplo. Entendeu? Outro processo físico, evaporação, né? Certo? Então, é importante ter na ideia que esses processos são os responsáveis por fazer a matéria mudar de local, mudar de compartimento e, portanto, passar, né, dos seres vivos para a atmosfera, para a hidrosfera, para a geosfera e desses compartimentos físicos para os seres vivos novamente. Tudo bem até aí? Tranquilo? Muito bem. Agora, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, tem uma visão química que é importante. Essa visão química importante está associada com deslocamento de equilíbrios. E você vai perceber que, em determinados momentos, vai ficar muito claro perceber que, se um determinado átomo ou molécula acumula, né, acumula num determinado compartimento, existe uma tendência para esse equilíbrio se deslocar para um lado ou para outro. E isso vai ajudar a entender melhor, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ciclo que nós vamos estudar, gente, é o ciclo da água. O ciclo da água é bastante simples e no sentido de que você já ouve falar disso faz bastante tempo, né? A água, ela está distribuída no planeta de que maneira? Então vamos lá. Você tem água sólida, no estado sólido, formando as calotas polares, né, que são os gelos eternos, tudo bem? E você também tem uma camada de gelo sobre solos, né? Solos. Muito bem. Essa camada de gelo sobre os solos, nem sempre ela é permanente, né? Então, dependendo da estação do ano, o que vai acontecer? O degelo, isso é importante, tá? Muito bem. Enquanto que existem camadas de gelo que, de modo geral, elas não sofrem degelo, não derretem.
se bem que a gente tem tido algumas alterações climáticas no planeta e até essas camadas vêm diminuindo, né? Os gelos eternos. Muito bem. Outro ponto importante é considerar a água no estado líquido, né? A água no estado líquido, queridos, ela cobre a superfície do planeta Terra. 75% aproximadamente dessa superfície está coberta por água líquida. Dessa água líquida, né, a grande maioria, muito mais de 90%, certo? É água salgada e constitui o quê? Os mares, oceanos, tá certo? E aí sobra um componente menor, né, formando as águas continentais, né, que são águas doces, né, representado por rios, lagos, né, córregos, lagoas, por aí vai. Muito bem. Fora isso, e que normalmente a gente esquece, tem que tomar muito cuidado, existe água no estado de vapor, compondo a atmosfera. Tá claro? E também existe muita água no solo, certo? Muita água no solo. Eu tenho que pensar que o solo é uma grande mistura. Então, no solo você tem uma fase que é sólida, formada pelos grãos que o compõem, né? Grãos argilosos, de areia e por aí vai. Silt, né? Muito bem. Entre esses grãos você pode encontrar ar, né? Gás, e você pode encontrar água. Muito bem. Então, quer dizer, existe um componente, né, aquoso nos solos. Existem solos que têm mais água, solos que têm menos água. Muito bem. Então, quer dizer, existe muita água no solo, muita água na atmosfera, muita água nos oceanos, muita água nas calotas polares. Tudo bem? Agora, existe uma dinâmica muito importante aí. Por quê? Porque a água no estado líquido, né, ela sofre um processo bastante importante chamado evaporação. Tudo bem? A evaporação ao longo do planeta não é igual, não se porta de modo igual, tá? Então, por exemplo, no planeta, a maior energia radiante, né, aquela energia que vai propiciar, né, propiciar a evaporação, está entre os trópicos, tá certo? Então, entre os trópicos você tem uma taxa de evaporação maior. Muito bem. Não podemos pensar que fora dos trópicos a evaporação é zero. Cuidado com isso, certo? A evaporação depende de uma energia do corpo de água, da agitação das moléculas e da fuga, né, de moléculas no estado líquido para gasoso. Muito bem. Aí, o que acontece? A evaporação, representada no esquema aqui, ó, tá? Representada no esquema aqui, mostra que a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? No estado gasoso, nós temos um ponto importante. Qual? Os organismos não conseguem utilizá-la para o metabolismo. Tá certo? Então, a água, ela é importante demais, ela é um solvente universal. Sem a água, as reações não têm um meio para acontecer. Então, isso é muito importante, né? Quer dizer que a desidratação pode realmente matar, ela pode impedir o metabolismo de ocorrer, né? E os organismos utilizam a água no estado líquido. Quando a água está no estado gasoso, ela limita muito a sua utilização. Tudo bem? Por outro lado, né, para que a gente possa respirar, é importante que exista umidade no ar, tá? Então, a umidade no ar, ela é importante para a vida, muito importante, mas diferente, né, da água no estado líquido, ela não tem uma participação tão ativa, né? Porque a água no estado líquido, como eu falei para vocês, ela forma as soluções celulares, né? Onde as reações acontecem. Fora isso, a água no estado líquido, ela é fundamental para a termorregulação, ela é fundamental para o transporte de células, né?
e de moléculas de minerais, né, no corpo, tá certo? Bastante importante. Muito bem. Então, queridos, o que acontece? Quando a água evapora, né, quando a água evapora, ela passa para um estado que, em termos de importância para a vida, né, é menor, mas existe. Cuidado, tá? Muito bem. De acordo com a altura, né, com a altura, certo? A altura em que essa massa gasosa se encontra, ela vai ter um comportamento, tá certo? Então, de modo geral, quanto maior a altura, menor a temperatura do ar. E quando a temperatura do ar é menor, o que acontece? As moléculas se aproximam. No que as moléculas se aproximam, tá certo? Você tem uma condensação, tá? Formam-se gotas, certo? Gotas que vão tendo um volume maior, maior, maior. Isso faz com que elas tenham uma tendência a se deslocar para baixo. Elas caem. Tá claro? Muito bem. Vou aproveitar, gente, para discutir desdobramentos de cada ciclo ao longo do ciclo. Então, vamos lá. Nós falamos de 2 pontos até agora. Falamos da evaporação. Então, vamos lá, queridos. Existe alguma alteração na capacidade de evaporação de um determinado local? Sim. Se o solo está nu, descoberto, a capacidade dele evaporar é maior. Isso é ruim. Eu perco a capacidade de campo do solo, a sua hidratação, tá certo? Muito bem. Isso compromete germinação de sementes. Isso compromete reabastecimento, realimentação dos lençóis freáticos. Então, se a evaporação do solo é muito alta, eu perco água para a atmosfera. E os ecossistemas não são realimentados por conta do seu lençol freático. Tudo bem? Esse é um ponto importante. Comprometo germinação de sementes. Legal. Agora, quando eu tenho cobertura vegetal, a evaporação diminui, beleza? Então, solo exposto, maior evaporação. Solo coberto com extrato vegetal, menor evaporação. Ótimo. Quando o solo está impermeabilizado, como acontece nas cidades, você aumenta a capacidade de escorrer, então a água escorre para locais mais baixos, esse é um ponto importante, onde podem ocorrer o quê? Enchentes, inundações, tá certo? E vai, com certeza, né, se você tem a impermeabilização, não ocorre o que ali? Ali não vai ocorrer evaporação, tá certo? Áreas permeáveis são importantes demais. Por quê? Porque elas permitem a evaporação. Elas permitem também infiltração. Mas ao permitir a evaporação, você joga ar para o ar. Desculpe, água para o ar. Ao jogar água para o ar, a temperatura do ar diminui. Por quê? Porque a água tem um alto calor específico. A água rouba calor. No que a água rouba calor, ao ir para o ar, ela diminui a temperatura do ar. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho áreas permeáveis na cidade, a temperatura da cidade média vai ser menor. Ela se torna, né, uma ilha de calor menos intensa. Entendeu? O fato de você ter impermeabilizações, solos impermeáveis, com cimento, com asfalto e tudo mais, faz com que você tenha menos, né, menos evaporação e, portanto, menos infiltração. Então, você realimenta muito mal, certo? Você não vai ter evaporação, porque a evaporação envolve o quê? Uma imobilização da água. A água tem que ficar paradinha para evaporar. Se a água está escorrendo do lugar mais alto para o lugar mais baixo, certo? Ela vai se acumular aqui e vai evaporar muito pouco. Então, o fato de ser impermeável cria o quê? Enxurradas, tá certo ou não? Tá? E vai fazer com que
a evaporação seja menor. Evaporação menor, menor umidade atmosférica, mais difícil para respirar, temperatura maior do ar, ilha de calor. Tá claro? Então, de cara, estou te dando argumentos, né, de como gerenciar o conforto ambiental na cidade, certo? A partir do momento que a gente tenha áreas na cidade menos impermeabilizadas, né? Ou seja, que a cidade seja mais permeável, a gente melhora tudo isso. Ficou claro, queridos? Tudo bem ou não? E aí, tudo bem? Falem comigo. Tranquilo? Ótimo. Outro ponto importante está associado com a condensação. Então, vamos lá, queridos. Conforme a altura aumenta, a temperatura do ar diminui. Beleza? Ótimo. Dependendo do que eu tenho nesse ar, então atenção agora, dependendo do que eu tenho nesse ar, eu posso formar núcleos de condensação mais fácil ou não. Então, uma gotícula com outra gotícula com outra gotícula vai formando uma gota maior. Esse volume maior vem para baixo e eu tenho a precipitação. Beleza. Agora, e se eu tenho um ar poluído, um ar com poeira, um ar com outras moléculas ao redor das quais a água pode se apoiar para formar gotas? Todo mundo está entendendo? Então, o que acontece? Quando o ar apresenta essa condição, nós vamos dizer que é um ar que tem núcleos de condensação. Núcleos de condensação. A poeira pode ser, tá certo? E a cidade, ela erode, né? A cidade, ela sofre intemperismo. Ela erode o tempo inteiro. Então, você tem muito pó, né? Os prédios, né? O asfalto, tudo isso vai erodindo e vai o quê? Jogando esse material particulado para o ar. Em volta desse material particulado, moléculas de água vão se adsorvendo. Então, não é A, B de bola, é D de dado. Então, está aqui a partícula, a molécula de água se adsorve e forma o quê? Um núcleo de condensação. Então, quando chega naquele determinado volume, o que acontece? Precipita. Só que essa gota, ela pode ser basicamente de água, mas você pode ter partículas aqui ou moléculas, por exemplo, que permitem que esse núcleo de condensação seja atingido, esse volume seja atingido mais rapidamente e chova. Ficou claro a ideia? Então, quer dizer, no ar você pode ter partículas, né, moléculas, ao redor das quais a água se adsorve, formando núcleos de condensação que vão precipitar. Tudo bem, querido? Isso quer dizer o quê? Que uma cidade poluída, que tem, né, uma grande quantidade de material particulado no ar, vai ter uma tendência a uma garoa ou uma chuva mais frequente, mais constante. Todo mundo entendeu? Ficou claro isso? Tudo bem, queridos? Agora, outro ponto importante. Você poderia me perguntar, mas e aí? Dependendo do tipo de partícula, do tipo de molécula, né, a qual a água se associa, eu posso ter uma chuva diferente? Exatamente, queridos. Exatamente. Então, o que acontece? Em cidades onde a queima de combustíveis fósseis é muito elevada, certo? Então, você vai ter N de navio, NOx, certo? NOx. Você vai ter nitratos e nitritos no ar, certo? Você vai ter sulfatos e sulfitos no ar também. Então, você vai ter muito NOx e SOx. Beleza? Esses compostos, eles ajudam a formar os núcleos de condensação. Muito bem. Só que aí o que acontece, queridos? Vamos falar um pouquinho de química. NOx mais água forma o quê? Um ácido. Certo? Tudo bem? Vai formar um ácido.
SOX mais água também vai formar um ácido. Então, você pode ter o quê? Você pode ter formação de ácidos na atmosfera, certo? Dando origem a núcleos de condensação que vão precipitar e originar o quê, queridos? Vamos lá. Chuva ácida. Ficou claro? Chuva ácida. A chuva ácida, ela tem várias consequências. Várias consequências. Primeiro, ela pode atacar mucosas, certo? Então, ela pode irritar demais, demais. Região ocular, nasal, bucal. Atacar mucosas. Quando chove ácido sobre o solo perde nutrientes, mata raízes. Quando chove ácido sobre um corpo d'água, altera o pH, você vai ter o quê? Morte de fitoplâncton, tá certo? Então, automaticamente, morte da vida aquática. O que eu gostaria de parar um pouco agora, dar um exemplo importante de chuva ácida, Cubatão. Então, durante muito tempo, pelas chaminés, saíam NOx e SOX, certo? Muito bem, que se combinavam com a água da atmosfera, originando o quê? Os ácidos. Esses ácidos, né, caíam, precipitavam sobre a encosta da Serra do Mar, causando o quê? Perda de nutrientes, morte de raízes. Agora, querido, pensa comigo. Se você tem aqui a encosta, a árvore está aqui penduradinha, beleza? Se a raiz morre, o que acontece com a árvore? Ela cai. Então, deslizamentos e desmoronamentos na encosta da Serra do Mar, por exemplo, na região de Cubatão, tinham como origem chuva ácida, certo? Tinham como origem chuva ácida. Na parte mais plana, na base da escarpa ali, na planície litorânea, o que a gente via? A gente via árvores totalmente sem copa, totalmente sem folhas. Ficavam só o quê? Os galhos, os troncos esbranquiçados. Na década de 80 e 90, quando a gente passava por ali, a gente chamava essa situação, esse cenário de paliteiros. Então você olhava muito tronco esbranquiçado, árvores mortas, né? Chamavam de paliteiros. Qual era a origem? Chuva ácida, certo? Então a chuva ácida vai matar a raiz, vai fazer com que o solo perca nutrientes, bastante importante isso, tá certo? Alterando totalmente a comunidade biológica que vive ali no solo, tá? E se mata árvores, o que acontece? Você vai comprometer todas as demais espécies que dependem das árvores. Então, polinizadores, sejam insetos, aves ou morcegos. Então, você vai comprometer as cadeias alimentares. Tudo bem, queridos? Tranquilos ou não? Então, retomando, organizando a cabeça. Grandes corpos d'água, certo? Vão sofrer, em função da energia radiante, evaporação. A evaporação não é homogênea em todas as partes do planeta. Áreas impermeabilizadas, tá certo? Vão permitir o quê? Uma evaporação menor. Isso complica respiração, tá certo? Complica o quê? A temperatura local também. Muito bem. Ao chegar essa umidade no ar, eu vou formar núcleos de condensação. Quanto mais alta é a camada do ar, diminui a temperatura, essas moléculas se aproximam, o volume reduz, tá claro? Esses núcleos de condensação vão se formar mais facilmente em áreas poluídas, quando você pode ter o quê? A formação de núcleos de condensação de variadas naturezas químicas, inclusive ácida, tá claro? Originando a precipitação ácida. Muito bem, então vamos lá. Você tem agora umidade no ar. Então a grande questão é, vai chover aonde, queridão? Vai, pensando. Vai chover aonde? Vai chover aonde evaporou? Não necessariamente. Concordam comigo? Não necessariamente, né? Aonde vai chover? Ora, eu preciso lembrar que essas camadas superiores de ar, elas se movimentam, tá claro? Originando o quê? Ventos, tá certo? Muito bem.
Como elas vão se movimentar? Vai lá, queridos, como? Sempre considerando a pressão dessa massa de ar. Quando você tem uma pressão maior para uma pressão menor. Então, o movimento da camada de ar sempre vai ser no sentido da região de maior pressão para a região de menor pressão. De modo geral, onde está a região de menor pressão? Na região mais quente, mais aquecida. Então, a região mais aquecida, ela o quê? Vai sofrer ascendência. Então, você vai ter o quê? Uma menor quantidade de ar aqui. Tudo bem? Então, normalmente, áreas mais frias, temperaturas menores, pressão maior, áreas mais quentes, pressão menor. O movimento vai ser sempre no sentido da pressão menor. Então, queridos, vamos lá. Vai chover aonde? Né? Vai chover aonde? Para onde, né, essa umidade for se movimentar. Muito bem. De modo geral, também tem um outro ponto importante. Você está na praia, beleza? Vamos lá, lembrando. Você está na praia, tá? Como é que a areia está às 7, 8 horas da manhã? Aí você vai falar, pô, nunca cheguei na praia às 7, 8 horas da manhã, muito cedo. Né? Nunca cheguei. Né? Então, o que, que acontece? A areia está geladinha, certo? E a água também, 7, 8 horas da manhã, geladinha. Muito bem, 10, 11 horas da manhã, como é que está a areia? Opa, a areia começa a esquentar. E a água? Fria. Beleza? Muito bem, meio-dia, 1 hora, como é que está a areia? Bem quente. Como é que está a água? Gelada ainda. Para tudo então. Então, 1 hora da tarde, areia quente. Beleza? Quente. Certo? Se ela está quente, pressão aqui baixa. Água fria, pressão aqui alta. Tá? Meio-dia, 1 hora. Para onde está indo o vento? Do mar para a areia, para o litoral. Tudo bem ou não? Ficou claro para todos? Agora, vamos pensar o seguinte. O que, que acontece quando o sol se pôs? Sol se pôs. A areia volta a ficar o quê? Fria rapidinho. E ao longo do dia, o que aconteceu com a água? Acumulou calor, não foi? Ela esquentou, então no final do dia a água está quentinha. O que, que acontece? Água quente, pressão aqui menor. Areia, à noite, fria. Pressão aqui maior. O que, que acontece então? Vamos lá, querido. Direção, sentido do vento. Areia, mar. Tá certo? Desculpem. Então, você tem que considerar isso. Vai chover onde evaporou? Não necessariamente. Vai chover onde eu tenho corpo de água? Não necessariamente. Tá certo? Então, muitas vezes, você ouve o noticiário falar: choveu muito, né? Choveu muito na terça-feira, na quarta-feira, mas, infelizmente, não choveu aonde? Na cabeceira da represa. Choveu na cidade, por conta dos núcleos de condensação, entendeu ou não? Mas não choveu aonde? Lá na cabeceira dos rios, lá na represa, para que o nível suba e o abastecimento se normalize. Deu para entender a ideia? Então, muito importante isso. Cuidado. Não vai sair escrevendo por aí, que aonde evapora, chove mais com certeza. Tá bom? Agora, por exemplo, quando a represa de Paraibuna, tá, que fica ali ao longo da rodovia Tamoios, que leva para o litoral norte, foi construída. Beleza? Então, de uma hora para outra, você acumula uma grande quantidade de água paradinha, estacionada, certo? Então, quer dizer, aquela região, ela teve ou não, queridos, um microclima alterado? Sim ou não? Teve. Eu tenho água parada, certo? Estacionada ali. Vou ter o quê? Evaporação. Pode chover ali? É lógico que pode. Pode chover em regiões próximas? Sim. Então, quer dizer que um dos impactos ambientais de um reservatório é o quê? Vamos lá, de um reservatório, de uma hidroelétrica. Qual é? A alteração microclimática local. Vai alterar o clima regional? Não. Mas, localmente, pode alterar, sim. Tá claro? Então, a região pode ficar um pouco mais fria, ela pode ficar o quê, gente? Um pouco mais chuvosa.
Está claro a ideia para todos? Tudo bem? Então, o ciclo da água é algo simples, mas eu tenho que tentar dar essa desmembrada, tá bom? Ficou claro? Ficou claro, queridos? Muito bem. Então, estamos falando agora do quê? Olha para o desenho. Evaporou, movimento de massas de ar, precipitou. Se precipita sobre os oceanos, né, eu vou pensar em chuva ácida, por exemplo, certo? Matando fitoplâncton, alterando o quê? As cadeias alimentares. Beleza? Se está chovendo sobre a terra, vai alterar o pH do solo, perde nutrientes, mata raízes. Muito bem. E se chove sobre a cidade, queridos? Chuva ácida sobre a cidade. Vamos lá, amiguinhos. Vamos lá, pensa comigo. Chuva ácida sobre a cidade. A cidade é feita do quê? Cimento, concreto, de natureza calcária, tá certo? Então você vai ter corrosão, porque você tem metal, você tem plástico, você tem vidro, tá certo? Então, os materiais utilizados para construir a cidade, eles são frágeis, eles são sensíveis ao ácido, certo? Então, quer dizer, a chuva ácida sobre a cidade vai causar dissolução, corrosão, certo? Tudo bem? Então, bastante importante isso. Então, você vai ter prejuízos materiais, beleza? Fora isso, nós vamos ter problemas biológicos de saúde associados com o quê? Mucosas, inflamação de mucosas, tá certo? Morte de organismos que vivem no solo, de micro-organismos que vivem no solo, morte de raízes, morte de plâncton, tá certo? Então, onde chover e tiver água, chover ácido e tiver água, não vai ter jeito. Muito bem. Outro ponto. Choveu e não é ácido. O que acontece? Então, vamos lá, querido. Vamos falar da superfície, beleza? Qual é o grande lance da mata? Chove sobre as copas, a água escorre, beleza ou não? Chove sobre as copas. Desculpa, gente. Chove sobre as copas, a água escorre, né? Escorre pelos troncos, pelos galhos, e umedece vagarosamente o solo. Então, uma região florestada consegue aproveitar praticamente 100% da água, né, precipitada sobre ela. Por quê? Porque ela chega numa velocidade, num impacto, né, e num volume tão pequeno no solo, que o solo consegue o quê, gente? Absorver essa água. A água infiltra sobre o solo, infiltra, certo ou não? Vai percolando e chega até o nível piezométrico, chega até o lençol freático, onde ela se acumula sobre a rocha-mãe. Essa água está distribuída em camadas até a superfície do solo. Então, o que acontece? É essa água do solo que abastece as raízes, que vai abastecer lagos, rios e vai alimentar o ecossistema. Tá certo? Bastante importante. Água subterrânea, então, portanto. Então, para que isso aconteça, tenho que levar para o vestibular um conceito importante: permeabilidade, superfícies permeáveis. Beleza? Daí a importância do quê, gente? Vamos lá. De praças, de canteiros centrais em avenidas, tudo bem? De arborização, super importante. Tá claro? Muito bem. Outro ponto, evitar desmatamento em morros, nas nascentes dos rios, certo? Fundamental também. Matas ciliares. Então, tem que pensar nisso. Tem que evitar isso de todo jeito. Muito bem. Outro ponto importante, certo? Quando a gente fala em cidade, né? Em cidade, existe uma questão interessante que é o rio, certo? O rio. O rio é um afloramento, certo? A água aflorou ali, certo? Então você tem uma nascente, você tem uma fonte. E ele vai o quê? Né? Modelando a superfície e achando o seu caminho. Muito bem.
Bom, o rio provavelmente vai apresentar curvas, vai apresentar meandros e vai encontrar o seu caminho, sempre a favor da gravidade, indo do local mais alto para o local mais baixo. Beleza? Só que, o que acontece? Se você tem uma cidade crescendo numa bacia hidrográfica, qual é o grande problema, queridos? Vamos lá, qual é o grande problema? Qual é o grande problema? Ora, o rio, ele tem uma calha, certo? Fora da calha, você tem o que a gente chama de várzea, planície de inundação. Se a água extrapolou a calha, ela vai para a várzea, para a planície de inundação. Se o rio tem várias curvas, é um rio meandrítico, meandros, o que acontece? Essa planície de inundação vai ser muito grande. Poxa vida, então, onde nós vamos colocar as casas? Numa área que vai encher? Numa área que vai inundar? Pois é. Então, por exemplo, isso aconteceu em São Paulo? Sim. Rio Tietê, Rio Pinheiros, Rio Aricanduva, tá certo? Rio Tamanduateí, tá? Então, muitos rios em São Paulo, certo? Tinham essas curvas e tinham o quê? As suas planícies de inundação, atrapalhando o quê? As pessoas nesse sentido. Agora, qual é o grande problema aí? Eu não considerei, eu, homem, ser humano, né? Quando pensei na urbanização, não considerei. E fui o quê? Colocando casinhas em planícies de inundação. Muito bem. Para evitar isso, o que o homem fez depois? Pega o rio, que faz um monte de curvas, e, ó, querido, retifica o rio. Retifica o rio. No que ele retifica o rio, pensa de cara, se você tem um rio que faz curvas, né, essa linha é muito maior. Pega essa linha que vai do ponto A ao ponto B e retifica. O que acontece? Ela fica menor. Conclusão, vamos lá. O volume existente numa calha de um rio que tem o seu curso natural cheio de meandros é muito maior do que o volume no mesmo rio, quando ele é o quê? Retificado. Conclusão, quando eu retifico o rio, ele vai encher. Como enchia normalmente. Ele vai encher. E ao encher, o que acontece, querido? Vamos lá. Você vai ter as inundações, os prejuízos materiais, né, de vidas, inclusive, né, o que você poderia ter evitado. Muito bem. Então, como é que você faz? Já que você teve que retificar, primeiro, você não pode jogar lixo no rio. Porque se você joga lixo no rio, ele assoreia e fica mais raso, burrada. Vai encher mais fácil, vai inundar mais fácil. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que desassorear, você tem que aprofundar a calha do rio. Duas coisas. A primeira é a educação ambiental, é conscientização, é educação. A segunda é uma ação de governo. Beleza? Tudo bem? E a terceira é tentar ajudar o rio a receber a água. Então, para ajudar o rio a receber a água, o que a gente faz? A gente coloca uns grandes baldes ao longo do rio. Você entendeu? Para eles encherem, certo? E despejarem o seu conteúdo aos pouquinhos no rio, fazendo com que ele, né, consiga absorver essa carga, a sua capacidade de suporte. Como é que chama esses grandes baldes que a gente constrói ao longo dos rios? Quem sabe? Vamos lá. Como é que chama? Piscinões. Beleza? Então, você está alterando o quê? Vamos lá. Todo o ciclo da água, certo? Então, quer dizer, não tem muito jeito, né, querido? Por quê? Porque vai evaporar, certo? Vai o quê? Condensar, vai precipitar, vai infiltrar ou não. Se infiltra, carrega o lençol freático. Se não infiltra, escorre e vai acumular. Beleza? Tá bom? Então, quer dizer, tem que fazer a gestão, né, o gerenciamento do espaço urbano de um outro jeito para evitar que essas coisas ocorram. Tudo bem, queridos? Vamos lá, tranquilo, certo? Beleza. Então, o ciclo da água, ele é basicamente isso, né? Bastante importante. Tudo que a gente pode fazer para aumentar a permeabilidade,
Ótimo. Beleza? Tudo que a gente pode fazer para diminuir a velocidade com que a água chegue no solo, ótimo. Entendeu? Certo? Então, são pontos bastante importantes. Professor Bia, tudo bem, Bia? Você poderia repetir os impactos do desmatamento das matas ciliares na cidade? Então, quando você desmata a mata ciliar, de cara, você aumenta o assoreamento. Assoreamento, que é a entrada de material para dentro da calha do rio, certo? O rio fica mais raso, inunda, né? Enche, e você vai ter o quê? Inundação, extravasamento, muito mais fácil. Tá claro? Bom, isso em termos do ciclo da água. Agora, matas ciliares são corredores ecológicos, né? A gente falou um pouquinho deles quando estudamos populações. Então, eles são importantes para unir fragmentos de mata, permitir que os organismos se encontrem, que ocorra o fluxo gênico e a reprodução. Tá bom? Certo? Bastante importante. Outro ponto é que as matas ciliares, em termos de água, elas fazem com que as gotas impactem menos o solo, tá certo? Então, permite que o solo funcione como uma esponja. Então, a água chega muito devagar e em volumes pequenos, podendo ser absorvida pelo solo. Tá bom, Bia? Beleza? Valeu, querida. Então é isso. Alguma dúvida sobre ciclo da água? Mais alguma dúvida sobre ciclo de água, gente? Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos continuar? Ah, desculpe, tem um ponto importante, né? Quando a gente fala a jusante para cima, né? Nascente, desculpe, jusante para baixo, né? A montante para cima. Então, o que, que acontece? Imagina que você tem aqui montante e jusante, certo? E aqui no meio uma cidade. Essa cidade, ela pega a água a montante, tudo bem? E joga água a jusante. Legal. E aí, o que, que acontece? De modo geral, qual é a água que vai chegar na cidade? Uma água que seja limpa, uma água boa para o abastecimento, para a distribuição, tá certo? Uma água boa para a indústria, para a agricultura e para uso doméstico. Qual é o maior uso de água? Quem sabe? A agricultura, estourando. A agricultura é quem mais usa água, mais usa água. Atividade agropecuária, estourando. É coisa de pelo menos 70%, tá certo? Muito bem. Outro ponto importante, indústria. Então, você tem aí 20% mais ou menos, 12, 15, tá certo? Não há processo industrial que não use água, beleza? De alguma maneira. E depois uso doméstico, tá certo? Então, tenho a certeza disso, que muitas vezes o governo vem com essa história de jogar a culpa, né, do racionamento, tá certo ou não? Usar a culpa, jogar a culpa do racionamento, da falta de água, por exemplo, sobretaxar, cobrar mais caro, né? Dizendo que é a gente que gasta água. Cuidado, né? Na verdade, o maior uso de água está o quê? Na agropecuária, com certeza. Tá bom? Muito, 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 muito. Quando você exporta carne, né, existe um componente agregado ali na carne exportada, que é a água nos tecidos. A água nos tecidos é absurda de grande. Então, você tem pelo menos ali 50%, 40% daquele volume de água. Então, você imagina, quando você manda toneladas e toneladas de carne para fora, por exemplo, tá certo? O que você está mandando de água, entenderam? Certo? E quando você coloca água para o gado, por exemplo, não é uma água poluída, você concorda? É uma água de boa qualidade. E se foi uma água tratada, é uma água que custou, que tem um custo associado de pelo menos $10 por litro. Então, você imagina quando você exporta, por exemplo, plantas e derivados, né, como sementes. Vai água do mesmo jeito, entendeu? Então, isso normalmente não se discute, e é extremamente importante. O Brasil,
ele tem uma quantidade de água doce que equivale mais ou menos a 20%, quase isso, né, do que tem no mundo, entendeu? Então, quer dizer, considerando os rios, considerando o quê? Os aquíferos, né? Então, é muita água, né, gente? A gente não valoriza isso, né? Então, é super importante entender que a água que sai da sua casa é uma água que precisa ser tratada, porque teve o quê? Xixi, cocô, entendeu? Ela teve o quê? Resto de comida, entende? Sujeira, né? Então, o que acontece? Junta o seu apartamento com o apartamento do vizinho, com a casa, né, com a indústria, e o que acontece? Um tubo maior, chegou no Tietê. O que a gente faz com essa água do Tietê? Manda ela para o reservatório, manda ela lá para Abines, né, para Guarapiranga. E depois, o que acontece? Vamos lá, queridos, o que acontece lá? Vamos lá. Eu vou potabilizar essa água, certo? E aí eu vou gastar $10 por litro, é o que a Sabesp gasta. E ela torna essa água potável. Quando ela sai da torneira, na sua casa, você pode bebê-la diretamente. Entendeu? A água da Sabesp está entre as 3 melhores águas do mundo. Do mundo. Entendeu? É uma tecnologia de primeira linha. Agora, você concorda comigo que o modelo está errado? Porque, na verdade, o que eu fiz com o manancial? O manancial é o quê? É o rio, é o lago. O que eu faço com o manancial no Brasil? Eu jogo o esgoto lá. E depois, o que eu faço? Vou pegar a água poluída em algum lugar, porque a água do manancial chega lá no reservatório, e aí depois o que eu vou fazer? Vou tratar a água do reservatório. Esse é o modelo do Brasil. Você entendeu? Então, quando você usa, por exemplo, 10 litros de água, na tua conta você vai pagar 20 litros. Por que 20 litros? Porque você usou 10 litros de água de abastecimento e, na verdade, produziu 10 litros de esgoto. Entendeu ou não? Certo? Mas você não paga $10 por litro, como a Sabesp paga para tratar. Entendeu? Então, tenho a certeza que essa história vai mudar. Ao longo do tempo vai mudar. Se por acaso alguém vier com uma gracinha do tipo, vamos privatizar as empresas de saneamento básico, qual vai ser a sua posição? De cara contra. Por quê? Porque esse bem chamado água, a partir do momento que as empresas, né, de saneamento sejam particulares e não públicas, vai passar a ter um valor absurdo, absurdo. Queridos, basta você pensar em geografia, história, né? Onde se formaram as cidades, onde tinha água, você entende? Então, para e pensa, para São Paulo poder crescer do jeito que cresce, ela limita o crescimento de outras cidades ao redor, porque ela traz água de outros locais. Por exemplo, a água da região de Cotia, certo? Ela abastece uma parte da região oeste e sul da cidade de São Paulo. Então, a água do Morumbi, por exemplo, vem de Cotia. Está entendendo como é que é? Certo? A água da zona leste de São Paulo, a água de Guarulhos, por exemplo, ela vem do Alto Tietê, da região de Mogi. Então, isso quer dizer o quê? São Paulo cresce e limita o crescimento de outras regiões por conta do quê? Né? Dessa utilização do recurso de um modo extremamente intenso, entenderam ou não? Né? Muito importante isso. Então, a água está associada com uma questão geopolítica muito grande. Vocês sabem muito bem que existem conflitos que a causa, na verdade, é o quê? É a água, né? O Enem já teve uma prova inteirinha, cara, inteirinha, temática com água. Inteirinha. Tudo envolvia a água. O Enem já teve isso. Foi na década de 80, 80? Não, desculpe, 90, 96, 98. Agora a memória me pegou. Mas um dos primeiros Enems, entendeu? Tamanha a importância do tema. Tá bom, queridos? Tudo bem? Então, quer dizer, a água que entra na cidade é de boa qualidade.
E a água que sai da cidade é de má qualidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu, cidade. Porque, na verdade, vai ter outra cidade, não vai? Não vai ter cidade, né? A jusante da cidade A, por exemplo, você vai ter outra cidade. Então, por lei, eu tenho que recuperar a água, né, que eu utilizei. Entendeu? Certo? E a cidade que está montante também. Então, eu tenho que devolver a água para o manancial numa qualidade mínima. Você entendeu ou não? Para não comprometer o quê? A utilização, o abastecimento da cidade vizinha. Isso quer dizer o quê? Que em química você vai estudar as ETs e as ETAs. Estação de tratamento de água, onde você tem que, além de tratar a água, potabilizá-la, e ET, onde você vai tratar o esgoto. No nosso caso, a grande maioria das estações, elas são ETs e ETAs. Por quê? Porque o nosso modelo é potabilizar o quê, querido? A água usada só? Não, o esgoto. Olha para o Tietê, olha para o Tietê. Você olha aquilo e numa boa, você fala, ah, que água bacana. Nem sempre dá para considerar aquilo água, concorda comigo? Você entendeu? Então, quer dizer, você tem tratamento primário, secundário, terciário, quaternário, né? E é complicado. E a gente tem essa tecnologia, entendeu? Então, quer dizer, nós temos que tratar a água, fazer com que ela chegue no índice de qualidade de água, IQA, onde você recupera temperatura, sais, pH, oxigênio dissolvido, entendeu? Certo? Bastante importante, né? Tira a matéria orgânica, tira organismos que podem causar doenças, tá certo? Então você recupera a água e manda essa água de volta para o manancial para a próxima cidade que está a jusante poder pegar uma água de abastecimento legal. Deu para entender? O que ela vai fazer? Vai jogar cloro, vai jogar flúor, e aí chega na tua casa. E aí você toma a água. Beleza? Então, super importante isso, né? Então, todos aqueles processos de separação de misturas presentes numa estação de tratamento de água, super importante para o vestibular. E chega um determinado momento onde você vai colocar o quê? Bactérias para te ajudar. E por que você vai colocar bactérias para te ajudar? Porque você tem matéria orgânica na água. Então, a bactéria se alimenta da matéria orgânica que está na água. Beleza? Não tem mais matéria orgânica. Ótimo. Mas tem o que na água agora? Bactéria. O que você faz? Joga cloro. Matou a bactéria. Então, a água que você está tomando tem cloro. O que você faz? Pega o copinho, bate um pouquinho, bate um pouco. Entendeu? Acabou. Né? Bateu um pouco, aumentou um pouquinho a energia, ele perde o cloro. E você toma, beleza. Então, às vezes, a água que você vê sair da torneira, ela é um pouquinho leitosa, bem pouquinho, um pouquinho de branco. Basta bater, que é o cloro, acabou, ele sai. É uma água de excelente qualidade. Beleza, queridos? Tudo bem? Podemos encerrar a água? Tranquilo? Ótimo. E aí a gente chega num ciclo importante chamado ciclo do carbono. Tá? Muito bem. O ciclo do carbono não adianta, gente, não adianta. Eu tenho que pensar em dois processos extremamente importantes. Dois. Vamos lá, dois. Qual é o processo mais importante que sequestra, que retira carbono da natureza? Como chama? Fotossíntese. Em qual forma ele tira, ele sequestra e fixa, né, o carbono, CO2. Caiu várias vezes isso. Unesp, Unicamp. Qual é a forma? Presta atenção. Inorgânica. Qual é a forma inorgânica? Carbono, de carbono, certo? Sequestrada, retirada do meio, né? Certo? Qual? CO2. Qual é o processo? Fotossíntese. Tem outro? De mesma importância, não. Tem a quimiossíntese, mas a quimiossíntese é bem menos importante. Tá? Então, só temos querido,
Único processo super importante, fundamental, para sequestrar, para tirar, tá certo? CO2, tá? Do ar, do meio, tá certo? Seja o solo, seja o ar, seja a água. Único processo, que é a fotossíntese, tá? Para a gente sequestrar o CO2 e fixar, beleza? Fixar, querido, fixar esse CO2, esse carbono, na forma de uma molécula orgânica. Qual é a molécula orgânica? Né? Celulose. A celulose é formada, você viu com o Castilho, por centenas de milhares de moléculas de glicose. Beleza? Então, vou juntar uma glicose na outra, produto da fotossíntese, e vou formar celulose. Tá? Então, eu fixei o carbono na forma orgânica. Primeiro em glicose e depois em celulose. Onde está a celulose? Vai, querido. Unicamp. Vamos lá. Onde está a celulose? A celulose está na parede celular. Parede celulose. Certo ou não? Tá? Então, a planta, a árvore, formada por tecidos, formado por células vegetais, tem celulose em cada uma das suas células. As algas também. Certo ou não? Ficou claro? Então, quer dizer, é a maneira mais eficiente, não tem outra. Então, aí você vai pensar no seguinte, vamos lá. Qual é o principal problema ambiental? Qual é o principal problema ambiental associado ao acúmulo de CO2 na atmosfera? Como é que eu vou chamar isso? Aumento do quê? Do efeito estufa. Presta atenção. A atmosfera, ela tem uma propriedade chamada efeito estufa, ser permeável à luz e impermeável ao calor. Então, a luz atravessa a atmosfera e o calor, o infravermelho, não escapa. Isso chama efeito estufa. Quem tem isso? Vidro, plástico e atmosfera. Certo? Quais são os gases que têm esse comportamento? Os gases estufa. O mais importante, o que aprisiona mais calor, metano. Metano, CO2, água, certo? N2O, CFC. Metano, CO2, N2O, água, CFC. Então, o que o CH4, o metano, absorve de energia em relação ao CO2 é 64 vezes maior. Então, o metano produzido lá nos lixões, certo? Vai ser super importante para aumentar o efeito estufa. Mas o aumento do efeito estufa, como é que eu chamo? Aquecimento global. Ficou claro? Efeito estufa não pode ser usado como sinônimo de aquecimento global. Cuidado, usou, perdeu ponto na prova. Certo? Efeito estufa não é negativo. Graças ao efeito estufa, você tem o quê? A manutenção da temperatura constante no planeta, por volta de 15 graus Celsius, em média. Tá certo? Então, não foge, né, tanto calor do planeta e a água do planeta se mantém no estado líquido. O efeito estufa é fundamental para a vida. O que pode ser muito sério, pode ser muito complicado? O aumento do efeito estufa. Aumento do efeito estufa, como é que eu vou chamar? Aquecimento global. Entenderam a diferença? Ficou bem claro isso? Então, queridos, o aumento do CO2 é mais importante do que o aumento do que o metano. Por quê? Porque apesar do metano absorver muito mais calor do que o CO2, a quantidade de CO2 na atmosfera é muito, mas muito mais, né? É muito maior do que metano. Então, quem é o vilão no aumento do efeito estufa? Quem é o vilão, né, no aquecimento global? É o CO2.
Agora você vai pensar assim, qual é a origem do CO2? Vamos lá, querido. Qual é a origem do CO2? Ah, eu respiro. Eu respiro. Tem a decomposição aeróbica. Certo? Então, olha no desenho aqui, querido, por favor. Ó, respiração dos animais, respiração das plantas, certo? Você tem o quê? Decomposição, tudo bem? Agora, tudo isso, guarde bem o que eu vou falar. Ó, fotossíntese tira isto aqui de CO2 do ar. Quanto que as respirações, né, e os processos biológicos devolvem de CO2? Isso aqui. Você entendeu? Então, a fotossíntese compensa a produção biológica desse CO2. Deu para entender? Onde é que está o desequilíbrio? O desequilíbrio está aqui, querido. Dá uma olhada, ó. Queimadas. Essa palhaçada, né, que o governo permite no Brasil. Queimadas. Então, aqui eu estou jogando uma quantidade de CO2, certo? Que vai o quê? Sobrar. Porque a capacidade que a fotossíntese tem de tirar é menor. Olha o que eu faço, ó. Queimo combustível fóssil, ó, na indústria, no automóvel. Então, o que acontece? Eu vou aumentando a liberação de CO2, fazendo chegar num patamar que a fotossíntese não tira. Conclusão. Qual é a grande conclusão? Vamos lá. O CO2 acumula, aumenta e acumula. No que ele aumenta e acumula, eu vou ter o quê? Uma retenção maior de quê? Fala para mim. Vou ter uma retenção maior do que? De calor. Então, o que acontece? O CO2 é um gás estufa. Então, o aquecimento global está associado a ele, sim. Entendeu? Quer dizer, existe essa possibilidade. Isso é muito importante. Então, você vai pensar assim, espera aí, se só tem uma maneira de eu tirar CO2 do ar, que é a fotossíntese, o que eu tenho que fazer para diminuir o aquecimento global? Para diminuir, vamos lá, o efeito estufa. Vai lá, queridos. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Aumentar o quê? Fotossíntese. Para aumentar a fotossíntese, o que eu tenho que fazer? Recuperar áreas degradadas, reflorestamento. Então, quando uma planta cresce, além dela fazer fotossíntese, ela fixa carbono. Beleza? Certo? Então, tenho que fazer políticas de arborização. Tenho que manter florestas maduras onde elas estão. Tenho que manter. Então, para diminuir o efeito estufa, eu tenho que ter uma política de conservação ambiental legal, mantendo florestas maduras protegidas onde elas estão. 2, recuperar áreas degradadas. Então, florestas jovens, florestas novas, são super importantes para diminuir o quê? O CO2 que tem no ar. Tá claro? Tudo bem? Diminuir, sequestrar e fixar. Florestas maduras para tirar o CO2. Elas vão fixar o quê? Muito lentamente. E não vão liberar o CO2 que está fixado. Tá claro? Arborização urbana. Fantástico e importante. Tá aí a mesma razão. Agora, olha para o outro lado. Eu tenho que aumentar a fotossíntese, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que diminuir o CO2 eliminado. Como é que eu faço? Paro de usar o quê? Combustível fóssil. Certo? Vou usar o quê? Energia hidrelétrica. Vou usar o quê? Energia solar. Energia de marés. Tá claro? Certo? Vou usar o quê? Energia nuclear. Energia nuclear é segura e é limpa. Ela precisa só ser o quê? Atual, tecnológica. Você entendeu ou não? Entende? A gente não pode usar uma tecnologia antiga, que nem tem Angra, que pode estourar e explodir a qualquer momento. Mas tem que usar uma tecnologia atual, ela é segura e limpa. Uma questão importante, vamos lá, caiu.
Quando eu penso numa hidroelétrica, certo? O que acontece em termos de efeito estufa? Vamos lá. Vamos lá. A hidrelétrica, ela inundou uma grande área, então diminuiu a capacidade fotossintética. Concorda comigo? Certo? Diminuiu. Por outro lado, o que acontece? A energia elétrica, ela não o quê? Elimina CO2. Concorda comigo? Então, por um lado, ela tem um ponto positivo, que ela não elimina CO2, por outro, ela tem um ponto negativo, que ela não permite que ocorra mais fotossíntese, entendeu? Então, dependendo do texto, do argumento que é levantado, você vai levantar o dedo positivo para a hidroelétrica ou não. Se eu comparar a hidroelétrica com termoelétrica, vamos lá, hidroelétrica com termoelétrica, hidro no Brasil, termo na Europa, em termos de efeito estufa, quem está fazendo bobagem? Eles e não a gente. Entendeu? Por outro lado, o nosso modelo de usar combustível em automóveis e indústrias ainda é ruim. O que a gente está fazendo todo dia? Vamos lá. Produzindo, extraindo petróleo, 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 petróleo. E quando você extrai petróleo, não é só o combustível fóssil. Você tem o quê? Um monte de outras coisas, né? Um monte. Por exemplo, um resíduo que empesteia a vida da gente, chamado plástico. Você entende? E os plásticos, eles são o quê? Complicados, porque a maioria não é biodegradável. Existe uma pesquisa hoje super importante que mostra que o corpo do ser humano que tenha mais de 20 anos já tem uma dose de microplástico muito grande. Entendeu? Uma dose de microplástico muito grande. Partículas, sabe? Nanopartículas de microplástico no corpo e que vão levá-los à morte. Entende? Então, quer dizer, você vê que lança, é interessante essa história. Ah, eu gosto do plástico por quê? Porque ele é reciclável. Beleza, mas você recicla, consegue reciclar mesmo essa quantidade de plástico que está aí? Não, não consegue. E quando você descarta, o que acontece? Ele acumula, ele não é biodegradável. Você entende? Então, muito complicado, muito complicado. A gente não deveria escolher pela utilização do plástico. Você entendeu? Então, se você tiver que escolher um pote plástico e um pote de vidro, escolha o pote de vidro. Ele sim é reciclável mesmo. O vidro é 100% reciclável. Plástico não, entendeu? E ele tem uma persistência no ambiente muito grande, né? E quando você recicla o vidro, o que acontece? Você realmente economiza recurso, né? A sílica. Você para de tirar sílica do meio, entendeu? Então, pense nisso, isso é importante. Então, o ciclo do carbono, gente, está associado basicamente a dois processos que se compensam. Se eu pensasse só na fotossíntese e respiração, estava compensado. Mas como tem a atividade humana, ela desloca o equilíbrio. Deu para entender? Desloca. Aumenta absurdamente a quantidade de CO2 no ar, que não consegue ser retirado pela fotossíntese. No que ele acumula, você vai ter o quê? CO2 no ar, dá o quê? Tontura. Se você fica paradinho, né, ali na Paulista, com um trânsito louco, fica paradinho ali meia hora, você vai ficar tonto. Né? Então, o CO2 inalado vai dar o quê? Fala para mim. Tontura, vai dar acidose, né? Vai dar acidose no sangue e você vai ficar tonto, entendeu? Ele vai dar olho vermelho, você entende? Vai dar tontura, vai dar confusão mental. E se o carro, a frota for antiga, a frota for velha, não tiver catalisador, por exemplo, que estimula, né? Estimula combustão completa. Porque se eu tenho combustão completa, querido, tudo vira CO2. Menos mal. Por que menos mal? Porque o CO2 pode ser tirado pela fotossíntese. Mas se a combustão for incompleta e eu tiver CO, o que acontece? Fala para mim. O CO, monóxido de carbono, se liga de modo irreversível à hemoglobina. Sabe o que acontece? Você morre asfixiado. A hemoglobina não solta o CO. Se ela não solta o CO, como ela se liga ao oxigênio? Você dança. Década de 70, 80,
existia uma maneira de se suicidar sem dor. Eu tive colegas na faculdade, né, que se mataram desse jeito. Eles pegaram carvão, botaram fogo no carvão, né, fechavam o ambiente, né, deitavam e ficavam ali, né, respirando monóxido de carbono. Depois de um tempo, ele desmaiava e simplesmente morria. Por quê? Porque as hemoglobinas se ligavam irreversivelmente ao CO. E ele não fazia mais troca gasosa de oxigênio com os tecidos. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, estimular a combustão completa, né, com tecnologia nos motores, né, é fundamental, porque você vai ter só CO2. Se você tiver C, carbono, que é fuligem, isso impregna os pulmões, dificulta a respiração. CO vai matar você mesmo, entendeu? Mas, por outro lado, o CO2 vai causar o quê? Confusão mental, olho vermelhão, você entendeu ou não? Acidez, tontura, certo? Né? Agora, olha a sacanagem. Legalmente, legalmente, o CO2 ele não é considerado um poluente, sabia? Em termos mundiais, ainda não. Tem uma discussão seríssima em volta disso. Você entende? Porque, como ele pode ser metabolizado, ele não é considerado um poluente. Agora, pelo amor de Deus, né? Olha a quantidade de CO2 que a gente tem, né? Sendo eliminada por processos, né, que não são compensados pela fotossíntese. E os efeitos que isso traz. O aquecimento global está tropicalizando o planeta, expandindo a área, né, de determinadas doenças, que são o quê? Transmitidas por vetores como insetos, por exemplo. Então, está aumentando a distribuição, né? Você entendeu? Está mudando a biogeografia. Então, por exemplo, se você pensar num momento quente e úmido, floresta expande. Se você pensar num momento quente e mais seco, floresta retrai e cerrado expande. Então, com o aquecimento global, dependendo dos lugares, nós vamos ter o quê? Savanização. O que é a savanização? Aumento de áreas de cerrado, de savanas. Cerrado é um nome que a gente dá para a nossa savana, né? Entende? E em outras áreas nós vamos ter o quê? O aumento das matas. Você entende? Agora, quando você queima, você reduz essa capacidade de sequestro e, portanto, libera o CO2 que estava imóvel, estava fixado. Ficou claro, querido? Agora, o grande problema do lixo, se o lixo é reciclável, o que eu faço? Reciclo. E se ele não é reciclável, se ele é orgânico, o que eu faço? Eu enterro, né? Vou enterrando, junto com bactéria. E aí? O que a bactéria faz? Decompõe. Beleza. Mas ela pode decompor de dois jeitos. Quando ela decompõe na presença de oxigênio, o que ela libera para o ar? CO2. Mas você falou que a decomposição é compensada pela fotossíntese, processo natural. Como eu aumento, ser humano, absurdamente, a quantidade de lixo, eu aumento absurdamente a taxa de decomposição. Entendeu? Então, de novo, eu desequilibro. Entendeu a ideia? Agora, tem um outro ponto. Né? O que acontece com essa camada de lixo que está aqui embaixo? Ela é anaeróbica. Então, a decomposição que vai acontecer ali, querido, é anaeróbica. O que ela vai produzir? Metano. Então, a decomposição ela vai comprometer o aquecimento global, ou por CO2, sendo aeróbica, ou por ser anaeróbica, produzindo metano. Está claro? O problema do metano é que ele é também um gás estufa, né? E absorve calor muito mais eficientemente do que o CO2. Beleza? Então, quando a gente fala em efeito estufa, o que a gente precisa fazer necessariamente? Primeiro, mudar a matriz energética das nações. Precisa parar com essa história de usar combustível fóssil.
Então, vamos usar energias alternativas, outras energias. Tá certo ou não? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que aumentar a capacidade fotossintética. Como é que eu aumento? Aumentando áreas de preservação. Lógico que o Salles, o nosso ministro, é contra. Ele está nem aí, ele quer diminuir o quê? Áreas de preservação, Bolsonaro e Companhia Limitada. Não estão nem aí, nem entendem nada disso, né? Só pensam na grana. Entende? Então, aumentar áreas de preservação, tá certo? Recuperar áreas desmatadas, áreas degradadas e arborização urbana, entendeu? Certo? E mudar um comportamento básico, que é o comportamento de consumo, entendeu? Eu nem estou falando de consumir celular, eletrônicos, entendeu? Brinquedos, roupas, vestidos, não, nem é. Sapato, óculos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de consumo de comida, cara. Será que, na média, os seres humanos consomem o que precisam? Não. É mais do que sabido que a produção de alimento mundial, hoje, ela seria suficiente para ninguém passar fome. Ninguém. Ninguém. Mas existe uma perda, um desperdício muito grande e existe uma miséria, pobreza e fome. Então, qual é a consequência? Vamos lá. A distribuição do alimento é absurda de desequilibrada, né? Então, é uma distribuição desigual. Isso quer dizer o quê? Que muita gente consome o que não deveria, que não precisa, entendeu? Não tem essa demanda, você entendeu? Então, quer dizer, é outro ponto importante, porque a gente produz resíduos orgânicos em grande quantidade, entendeu? Sem falar que isso está associado a uma questão de saúde, né? Muito importante também. Tudo bem, queridos? Ficou claro a ideia do ciclo do carbono para todos? Ficou claro? Então, não dá para pensar em ciclo de carbono no vestibular sem você relacionar fotossíntese, decomposição, respiração e atividade humana, beleza? De utilização de queima de combustível fóssil. Tá bom? Certo? Perguntas? Desculpem, porque eu acho que eu falei muito, né? Desculpe. Fala, David. Professor, fazendo uma relação com a aula passada de populações e tal, se eu desconsidero, supondo, tá, desconsiderando, tipo, atividades industriais e tais, assim, mas, tipo, só o fato da população humana passar do limite de capacidade do ambiente já é um fator que contribui, né, para o aquecimento global em si, né? Ou não? Ah, tá. Uhum. E, tipo, Sem dúvida. pode falar, professor, pode falar. Uhum. Não, só isso, sem dúvida. É isso mesmo. Ah, tá. Uhum. É que, tipo, a criação de populações artificiais também, que... Então, tipo, ultrapassar o limite de capacidade por si só, sem considerar, tipo, as atividades em si, já é um fator que compromete, né? Com certeza. É, deixa eu falar um ponto interessante em relação a isso. Vamos pensar, por exemplo, na produção de álcool, combustível e na produção de gasolina, tá certo? Qual delas compromete mais o efeito estufa? Ou ambientalmente falando? Então, por exemplo, a queima da gasolina, ela vai produzir CO2 e outros tantos compostos, NOx, SOx. Isso é chuva ácida, né? Quando você queima a gasolina, você tem smog, você tem partículas, né? Você tem partículas no ar, por exemplo. Então, ambientalmente falando, o impacto ambiental da queima da gasolina é muitas vezes pior do que o do álcool. O álcool, por exemplo, vai liberar no ar o quê? CO2, que em princípio pode ser retirado pela fotossíntese, entendeu? Então, quer dizer, tem muitas questões que a gente tem que pensar, né? Agora, de modo geral, a atividade humana, né, ela tem um impacto muito grande, seja para um determinado problema ambiental, como aquecimento, como chuva ácida, como camada de ozônio e por aí vai, né? Agora, tudo que envolve extração de matéria-prima
tudo que envolve energia, tenha a certeza que tem um impacto ambiental muito grande. Tá claro? Tenha a certeza disso. Beleza, queridos? Então, paramos por aqui. Estou devendo para vocês o quê? Ciclo do nitrogênio, que é um ciclo que cai muito, cai pra caramba. Agora, por favor, deem uma lida no material, porque no material já tem muita coisa discutida em relação a essas poluições que nós estamos falando, essas questões de impacto que nós falamos já, tá bom? Então, eu apresentei o ciclo e já falei das poluições. Tudo bem? Um grande beijo, bom final de semana, estou à disposição, podem mandar as dúvidas, façam os exercícios, tá? E estou aí à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Se cuidem. Boas aulas. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Obrigado, professor. Bom final de semana. Falou. Tchau, tchau.